Quando você aprende a dizer não, você substitui popularidade por respeito. Você concorda? Bora refletir sobre isso. Eu acho que é uma reflexão que pode ser inspiradora. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Flávio Hiramini e aqui neste podcast proponho reflexões que espero sejam inspiradoras para o seu crescimento pessoal e profissional. Pois é. Quando a gente vai aprendendo a dizer não, a gente vai aprendendo a substituir popularidade por respeito. E com isso, a gente vai imprimindo uma nova imagem, uma imagem de uma pessoa que é mais profissional do que amadora e também uma imagem de alguém que valoriza muito mais aquilo que é essencial, que valoriza o seu tempo. Então você vai adquirindo muito mais respeito, mesmo que às custas de uma perda, de certa forma, da popularidade. Não é verdade? Porque quando a gente diz não, no primeiro momento, é claro, esse não, por mais que a gente fale com delicadeza, com clareza, bem fundamentado, mesmo assim, isso pode gerar, claro, uma certa irritação, uma certa raiva ou um desapontamento para a pessoa que fez o pedido. Isso é natural. Ela esperava, ela tinha a expectativa de ser atendida no seu pedido, não é verdade? Então, realmente, no primeiro momento, existe esse choque e talvez por isso a gente tenha muito esse medo de dizer não e um certo hábito até automático de dizer sim. No podcast anterior, sobre a difícil arte de dizer não, a gente já falou aqui da importância de separar a nossa resposta do nosso relacionamento. Então, quando a gente diz não, a gente não está dizendo não para a pessoa, para o amigo, para a amizade, para o amor, para o relacionamento. A gente está simplesmente dizendo não para o pedido da pessoa. Então, vale a pena ter esse cuidado de lembrar, de separar as coisas para não criar um turbilhão de emoções que dificultam a gente a dizer não e ter muito mais foco. E observe que, mesmo que no primeiro momento a pessoa fique um pouco chateada com o seu não, ao longo do tempo você vai conquistando o respeito dessa pessoa e de várias outras pessoas. E com isso você vai imprimindo uma imagem muito mais profissional, uma imagem de alguém que valoriza o tempo, alguém que realmente tem foco naquilo que é essencial. Traga aí à sua mente se isso não é verdade. Quando às vezes algumas pessoas chegam para você, né? Por exemplo, pedem para você, olha, vamos participar de uma iniciativa tal e tal e tal, né? Dá aqui uma contribuição. E daí você diz assim, por que vocês não perguntam para aquele outro colega? Daí o que eles dizem? Não, ele já desde o início falou que não contem com ele, então a gente respeita. Ora, então veja que se a pessoa se posicionou desde o começo pelo não, ela imprimiu uma imagem respeitosa e as pessoas acabam respeitando, né? No livro Essencialismo, de Greg McKeown, eu gosto sempre de trazer as referências das minhas reflexões, né? Então, no livro Essencialismo, de Greg McKeown, ele cita um não que o Steve Jobs recebeu de um designer famoso lá nos Estados Unidos, o designer Paul Rand. Quando o Steve Jobs fundou a Next, então ele precisava que fosse feito um desenho, né? uma arte do logotipo dessa empresa Next. E como o Paul Rand era um designer importantíssimo, já tinha feito designs para o IBM, entre várias outras empresas, então o Steve Jobs chegou para ele e disse, olha, me apresente, por favor, algumas sugestões que eu estou querendo contratar você. E aí o designer simplesmente respondeu, né,
Não, eu não vou entregar algumas sugestões, algumas opções. Eu entrego uma solução e você me paga. Você nem precisa usar essa solução, mas eu vou entregar uma solução. Se você quer que eu entregue várias opções, você pode pedir para outro profissional. E o Steve Jobs tomou um susto enorme com essa resposta, mas depois, em várias entrevistas, o Steve Jobs falou desse respeito que ele passou a ter por esse profissional. Então veja, o Paul Rand passou uma imagem de profissional, de alguém que valoriza seu próprio trabalho, valoriza a sua própria criação, tem uma ênfase naquilo que é essencial. Ao dizer não, no primeiro momento, pode ser que ele tenha colocado em risco a perda da popularidade, né? Pode ter colocado em risco a sua popularidade diante desse magnata Steve Jobs. Não importou para ele. O que importava para ele é que ele sabia que com isso ele conquistaria muito mais respeito, como de fato conquistou. Então é uma reflexão que eu acredito que vale a pena a gente fazer. Obrigado, namastê, tchau, permaneça aqui com a gente.